Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês e eu tenho visto as notícias sobre esse simpósio e o que os palestrantes têm dito e tenho acompanhado o debate na imprensa internacional. E eu acho que a minha colaboração pode ser maior se eu procurar ocupar essa 1 hora, e o tempo é curto para tudo que eu tenho para falar, se eu procurar utilizar essa 1 hora para falar com vocês um pouco sobre os aspectos jurídicos de tudo que está acontecendo, tá? Eu acho que haveria muitas observações de ordem política que eu poderia fazer, mas creio que as observações políticas podem ser feitas por outros colegas, tá? Então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a parte jurídica. Para poder conversar com vocês sobre isso, eu queria estabelecer 3 pilares, tá? Pilar número 1, nós temos que tomar cuidado com todo tipo de mudança jurídica que seja feita em pacotes, tá? Na verdade, tudo na vida que é feito em pacote, a gente tem que ficar um pouco alerta. Não porque necessariamente haja má fé por parte de quem apresente o pacote, mas porque dentro de um pacote existem muitas coisas diferentes. E não raras vezes se concede um nome ao pacote, né? Um nome interessante ao pacote. Entretanto, o que há dentro do pacote pode não ser tão interessante assim. Então eu quero ser muito transparente com vocês para dizer que eu tenho muita prevenção à ideia de reformas legislativas ou mesmo reformas políticas que sejam feitas em pacotes, tá? Uma outra coisa que eu queria estabelecer como pilar da nossa conversa. Eu gosto muito da obra de São Tomás de Aquino, quando ele fala na Suma Teológica, sobre todos os movimentos de criação e modificação da lei. E na Suma Teológica, São Tomás ensina o seguinte, que uma lei posta, ela tem um tempo para que a população se adapte a ela, tá? Então, não é só o que está escrito na lei, é a maneira como os juízes aplicam a lei, como os tribunais referendam ou não referendam a aplicação por parte dos juízes. Tudo isso cria um costume, tá? Gera um costume da maneira como essa lei vai ser aplicada. Então, o que diz São Tomás na Suma Teológica? Ele diz o seguinte, oi Flávio, ele diz, eu ouvi um pedacinho, viu? Ele diz o seguinte, que para nós mexermos numa legislação que está vigorando, é necessário haver muita certeza de que o que vai ser alterado implicará um ganho significativo. Porque se não houver essa certeza, é melhor não mexer, tá? É melhor deixar como está. Porque a lei, ela tem um tempo de maturação e de acomodação. E toda vez que a gente muda isso, vai precisar de um outro tempo para acomodação e para maturação. E nesse meio tempo, podem acontecer efeitos que quem operou a reforma não estava contando com eles. Tudo bem? Então esse seria o segundo pilar. Está dando interferência, né? Esse é o celular. Será que é isso? Esse seria o segundo pilar. Um terceiro aspecto que eu queria debater com vocês é o seguinte. Nós temos ouvido muito falar que a Lava Jato está sob perigo e que nós precisamos fazer alguma coisa. Vocês são meus, desliguei isso. Que a Lava Jato está em perigo e que nós precisamos fazer alguma coisa. E eu vou tentar expor para vocês quais são os perigos que eu vislumbro para a Lava Jato e para outras operações que estão em curso, tá? No entanto, paralelamente à identificação desses perigos, nós temos ouvido muito o discurso de que para cuidar da Lava Jato, nós precisamos mudar as leis vigentes, tá? Então, eu concordo com a primeira parte do discurso. Existem alguns perigos no horizonte, sim, e nós temos que atentar para eles, tá? Eu não concordo com a segunda parte. Olha, para preservar a Lava Jato, nós temos que mudar a lei. Nós temos que aprovar o pacote das 10, das 18, das 219 medidas, pacote fechado. Eu não penso dessa forma. Por quê? E sei que isso vai render um monte de pancada amanhã, né?
Eu sei que vão me xingar de tudo quanto é nome mais um pouco, mas a gente tem que escolher, né, se quer aplausos ou se quer ser fiel àquilo que a gente pensa, né? Não quero dizer que eu seja dona da verdade, mas eu acho que é um dever para comigo e para com vocês vir aqui e dizer o que eu realmente penso. Olhem lá, nós temos 2 governadores do Rio de Janeiro presos. Um está completamente preso, o outro está mais ou menos aí, com essa confusão da ambulância e tudo mais. Mas nós temos 2 governadores do Rio de Janeiro presos. Nós temos um ex-presidente indiciado várias vezes, denunciado outras tantas. Nós temos vários ex-ministros processados, alguns presos, homens que havia a previsão de que seriam presidentes da República, encarcerados há um bom tempo, não é? Nós temos políticos que ainda estão nos seus cargos, submetidos a inquéritos, a processos. Nós temos uma presidente que foi afastada. Tudo isso com base em quê? Na lei vigente. Como é que eu preciso mudar a lei do dia para a noite para garantir a Lava Jato? Percebe que o discurso não cola, não está conectado com a realidade? Então, nós precisamos estar alertas a alguns movimentos perigosos que estão sendo feitos. Isso é real. Agora, não acho que nós precisemos ter essa pressa, essa emergência de fazer mudanças legislativas sem uma maior discussão, tá? Primeiro, porque com esse clima de salve-se quem puder, e esse clima está presente, a chance de uma reforma legislativa ser utilizada como um cavalo de Troia e o povo está aplaudindo alguma coisa que na sequência vai ser muito pior, é real. Então, num momento como esse, você fazer reforma legislativa, existe um risco. Tá? Em segundo lugar, eu tenho lido muitas análises sobre as tais 10 propostas, que viraram 18 propostas ou mais, mas eu acho que se a gente fizer um levantamento para saber quantos destes analistas leram o projeto na íntegra, nós não chegaremos a 10%. Quantos dos senhores sabem que a proposta das 10 medidas tem 219 artigos? Porque quando a gente ouve 10 medidas, a gente acha que são 10 pontos. São 219 artigos. Tá? Nesses 219 artigos, nós temos mudanças drásticas do nosso sistema jurídico. Janaína, são mudanças boas ou são mudanças ruins? Há várias nuances. Tá? Eu concordo com algumas, não concordo com outras. Só o que eu não acho adequado é que isso tramite sem que nós saibamos o que é que tem ali. Tá? Então eu vou tentar, são muitas as medidas, eu vou tentar trabalhar com os senhores algumas delas. E quero lembrar, tá? Eu não sou dona da verdade. Pode ser que o que eu esteja falando aqui, venha amanhã um outro colega, com a mesma formação, com a mesma base, que tenha lido o projeto e diga, Janaína está absolutamente equivocada. Tudo bem, mas eu vou tentar passar para vocês quais são as minhas preocupações com esse projeto que está em andamento, tá? Bom, este projeto, que na verdade é o PL 4850/16, ele cria comissões em vários órgãos públicos para recebimento de relatos de interesse público. Tá? Então é mais ou menos o seguinte, hoje nós temos a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, as corregedorias várias, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. Todos esses órgãos podem receber denúncias, todos, sem exceção. E cada um deles tem um trâmite para dar encaminhamento a essas denúncias. Se eventualmente não dão, é porque estão falhando. Se eventualmente não dão, é porque estão prevaricando. Então nós temos que ver o que está acontecendo.
que faz o projeto? Cria um monte de comissões em diversos órgãos públicos, dentro de grandes empresas, inclusive bancos. Como é que vai ser encaminhado esse relato e o que vai ser feito com o denunciante que tem que ser protegido? E acho isso bom, mas acho que isso deve acontecer com as estruturas que nós temos aí. Da decisão das várias comissões, pode recorrer para o Conselho Nacional de Justiça ou para o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, esse projeto está empoderando demais o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Janaína, você acha isso bom? Respeito quem acha, mas eu não acho. Tá? Porque são órgãos muito políticos, de indicações políticas. O Supremo também é político, mas tem um processo um pouco mais visível do que os conselhos. Então, estão criando instâncias, super instâncias nesses conselhos. Eu acho que isso tem que ser melhor olhado. Tá? O que mais está acontecendo nesse projeto? Estão trazendo do sistema americano o Instituto do Plea Bargaining. O que é isso? Aqui, hoje, o Ministério Público é obrigado a promover a ação penal quando estão evidentes os elementos do crime. E tem que ir para o juiz, e vai ter que ter instrução. Tá? Nos Estados Unidos, a autonomia do Ministério Público é muito maior do que a nossa Ministério Público aqui. Então, o réu, o acusado, o investigado, senta com o promotor, com o procurador, faz um acordo. Então, olha, eu vou pedir a pena de 8 anos para você. Você aceita 5? Ah, aceito. Não tem produção probatória, vai para o juiz homologar, tá? Eu conheço muitos professores que acham isso o máximo. Eu não tenho uma visão muito positiva disso, mas se é para que nós adotemos esse sistema, isso tem que ser melhor debatido. Eu acho que quase ninguém sabe que isso está lá dentro das 10 medidas. Vocês sabiam disso? Não. Outra coisa. Então, está aumentando muito o poder do Ministério Público nesse projeto, tá? Ah, Janaína, você é contra o Ministério Público? Não. Tanto não sou que quando teve a PEC para proibir o Ministério Público de participar de investigações, lembra daquela discussão? Eu fiquei do lado do Ministério Público. Porque eu falei, olha, e se tem um monte de policial corrupto, como é que faz? É melhor ter um procurador. Por outro lado, dá muito poder para o Ministério Público em prejuízo das outras instituições, o raciocínio contrário serve. E se tem um procurador corrupto? Percebem? Ao lado da criação do Instituto do Plea Bargaining, tem vários dispositivos nesse projeto em que a Polícia Federal fica submetida ao Ministério Público. Eu não acho isso bom. Tá? É a medida 16. Eu não acho isso bom. Porque nós precisamos de instituições independentes, relativamente autônomas, que a palavra independência e autonomia, elas têm diferença, tá? A independência tem a ver com o funcionamento. A autonomia tem a ver com o orçamento. Tá? A Polícia Federal, e muita gente foi para as ruas pedindo a autonomia da PF. Nós não só não estamos dando autonomia, como se passar esse projeto da forma que está, nós estamos tirando a independência. Isso precisa ser discutido. E não está sendo. Janaína, não tem coisas boas lá? Olha, existe o aumento de pena de alguns crimes, cria-se o Fundo Nacional contra a Corrupção, institui-se o teste de integridade com a previsão de que não terá finalidade penal, porque aí garante a constitucionalidade. Eu não estou dizendo que só tenha coisa ruim ali. No entanto, existem pontos que vão mudar o nosso sistema, não só para fins dos crimes de corrupção. E o que está sendo dito para a gente? Que se esse projeto não for aprovado, se a lei não for modificada, a Lava Jato está em risco. Desculpem. Como é que a Lava Jato funcionou até hoje sem essas leis? O que nos falta não são leis. O que nos falta são profissionais que estejam dispostos a encarar os perigos. Quais perigos? De enfrentar político que tem capanga, de enfrentar empresário que se achava intocável. Quando é que a gente ia imaginar que determinados empresários estariam presos há praticamente 2 anos? Quando? Isso tudo está acontecendo com base na lei vigente. Por que estão querendo fazer aprovações de projetos legislativos a toque de caixa?
Eu não estou dizendo que haja má fé das pessoas, eu acho até que essas pessoas estão todas com boa vontade, mas a gente precisa parar para refletir. A Lava Jato está funcionando até hoje, então eu tenho que cuidar dos projetos que podem realmente prejudicar a Lava Jato, porque eu não estou precisando de mais medida para ajudar a Lava Jato. Estão entendendo a diferença de pensamento? Muito bem. Existem alguns movimentos dentro do Congresso Nacional e fora também, que estes sim colocam em risco a Lava Jato, tá? Primeiro movimento, esse projeto de lei que o senador Renan quer aprovar em toque de caixa do abuso de autoridade. Eu sei que o próximo palestrante aqui é o grande defensor desse projeto. Esse projeto é perigosíssimo, tá? Eu advogo há 20 anos. Infelizmente, eu já vi muito abuso de autoridade na vida, sem generalizações, tá? A gente não pode nem demonizar, nem endeusar ninguém, tá? Então, sem generalizações. Eu já vi muito abuso de autoridade, mas eu nunca vi parlamentar preocupado com esses abusos. Só passaram a se preocupar com os abusos agora. Por quê? Porque a justiça criminal chegou na casa deles. Só passaram a querer proibir delação premiada de gente presa, né? Medidas invasivas em termos de investigação, agora. Por quê? Porque a justiça criminal chegou na porta do gabinete deles. Então, esse projeto é perigoso. Mas, Janaína, leia o projeto, ele é lindo, ele fala de direitos fundamentais, ele é lindo. Mas a gente tem que ler uma lei dentro da nossa realidade. Por que esse projeto agora? Porque querem constranger os profissionais que trabalham na repressão. Prova maior é esse pedido esdrúxulo de prisão do Sérgio Moro. Que eu estava dando aula, não vi notícia nenhuma, passei a tarde inteira na faculdade. Quando chega uma mensagem, pediram a prisão do Sérgio Moro. Eu achei que fosse piada, sabe aquelas piadas de... E era sério. Se sem esse projeto de abuso de autoridade, que prevê crimes com penas significativas, nós já temos um pedido de prisão do Sérgio Moro, imagine se esse projeto for aprovado. Tá? Então aí, nós temos sim um risco. Isso tem que ficar alerta. Estão conseguindo separar as coisas? Precisa aprovar lei nova para continuar a Lava Jato? Não. Precisa emperrar coisas que estão querendo aprovar lá para continuar o processo de depuração que é necessário? Sim. Sim. Por que eu estou defendendo isso? Porque às vezes a gente é convocado para ir para manifestações juntando tudo isso. E são coisas diferentes, gente. Entendeu? São coisas diferentes. E eu sou chata com essa história de juntar no mesmo balaio coisa diferente. Tudo bem até aqui? Outro ponto que é preocupante, que é essa tentativa de criar, isso está na medida 18, tá? De criar crimes de responsabilidade para juízes e promotores. Vou apanhar também quando sair daqui, porque vão falar, então você é corporativista, acho o máximo que o povo me chama de corporativista. Eu nem sou juíza, nem sou promotora. Você é corporativista, está defendendo o bandido do Ministério Público e da Justiça. Não, não. Todas as leis que se aplicam a nós, corrupção, concussão, prevaricação para quem é funcionário público, advocacia administrativa, a lei de improbidade administrativa, a legislação específica de cada um dos órgãos que vão para os respectivos conselhos, todas essas leis estão vigentes. Se tem promotor e juiz corrupto que não está sendo alcançado, não é por falta de lei, é por falta de aplicação. Mas, Janaína, quando pega um juiz corrupto ou um desembargador corrupto, ele é aposentado com vencimentos integrais. Não é porque a lei prevê assim. Porque ele tinha que ser submetido ao inquérito, ao processo crime, e ele tinha que ser preso. Ele tinha que ser preso. Porque ele tem poder para prender os outros, para oferecer denúncia contra os outros. Então, se ele vendeu sentença, se ele vendeu acórdão, ele tem que ser preso. Ele não tem que ser aposentado com vencimento integral, porque isso é prêmio. Né? Você vai ficar em casa.
juiz e promotor para prender esse pessoal que vem de sentença, que vem de acordo, que vem de denúncia? Não, gente, as leis estão aí. O problema é que não aplicam, por causa do corporativismo. Aí estão querendo criar crime de responsabilidade, dizendo que é para coibir esses casos. Não é verdade. Porque se vocês forem ler o texto do crime de responsabilidade, sabe o que está escrito lá, entre outras pérolas? Juiz e promotor não pode ter nenhuma atividade política, sob pena de incorrer em crime. Eu pergunto a vocês, o que é atividade política? Essa aula que eu estou dando aqui, que é jurídica, não pode ser interpretada como atividade política? No processo de impeachment, o procurador Júlio Marcelo foi rebaixado da condição de testemunha para a condição de informante, porque entenderam, na minha visão equivocadamente, mas foi o que prevaleceu, entenderam que ao colocar um post no Facebook dele, ele estava praticando atividade política. Vocês estão vendo o risco de aprovar esses crimes de responsabilidade do Ministério Público e dos juízes? Eu não estou defendendo o juiz bandido nem procurador bandido, porque eu quero que eles sejam presos. E nós já temos lei para isso. Por que não prendem? Porque eles têm medo da exposição dos órgãos. Então eles abafam, fazem um procedimentozinho administrativo e aposentam um cara com 50 pau por mês, quando não mais. Isso tem que acabar. Para isso, não falta lei, falta vergonha na cara. Um outro risco que nós estamos correndo, esse é seríssimo, turma. Retroagir no direito que a gente tem de acompanhar os julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Vocês acham que haveria mensalão se o povo não estivesse assistindo às sessões do Supremo Tribunal Federal? Vocês acham? Isso é motivo para a gente ficar na rua dias a fio, se eles ousarem dar andamento nessa medida, que está em tramitação. Qual é o argumento? O argumento é que os ministros ficam constrangidos e que podem, de alguma maneira, prejudicar os acusados, né, em prol de satisfazer a opinião pública. Quantas vezes os ministros deram votos que não estavam em conformidade com o que queria a opinião pública? Não é? E o que aconteceu? Aconteceu o debate. O debate é saudável. As pessoas que são julgadas pelo STF, não sei se continuaremos com foro privilegiado ou não, mas as pessoas que são julgadas porque têm cargos públicos, porque têm funções públicas, porque devem satisfação. Então esses julgamentos têm sim que ser televisionados e a população tem sim que acompanhar esses julgamentos. Sob pena das coisas acontecerem e a gente não sabe por quê. Porque uma coisa é a discussão que está sendo feita ali, outra coisa é o que vai efetivamente para o voto. E quem é que tem tempo? E quem é que nesse país vai ler nota taquigráfica do julgamento? A não ser a louca da Janaína Pascoal. Mas nas sessões, por exemplo, meu pai, que não é da área do direito, assistiu o julgamento do mensalão inteiro. Enquanto eu estava com aquela história do impeachment na televisão direta, as senhoras me paravam na rua e falavam assim, olha, doutora, eu estou acompanhando tudo. E eu vi quando o pessoal do Supremo confixou o rito, mas tem um ministro lá que fala difícil demais. A senhora encontrar com ele, pede para ele falar mais fácil. O que é isso? É a população tomando mão, entendeu? Ou seja, se apropriando do que é dela. Ela quer entender o que o ministro A, o que o ministro B explica, por que ele está decidindo daquela forma. Ocorre que os intelectuais no Brasil e os detentores do poder acostumaram a achar que a nossa população é burra. A nossa população não é burra. A nossa população é inteligentíssima, mesmo aqueles que não têm grau universitário e educação formal. Se você explicar para a pessoa efetivamente o que está acontecendo, ela compreende. Então, querer proibir a gente de acompanhar os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, na verdade, é aplicar uma censura com a finalidade de garantir a impunidade. A aprovação da lei de abuso de autoridade põe a Lava Jato em risco e as outras operações também. Proibir a transmissão
transmissão de julgamentos do Supremo põe a Lava Jato em risco e as outras operações também, porque a gente não pode achar que o mundo é só a Lava Jato. Existem outras tantas operações em andamento. Um outro ponto que é gravíssimo, está para ser julgado no Supremo, está para ser julgada, a percepção, ou seja, qual é a leitura constitucional de um artigo que tem na Lei das Interceptações Telefônicas, que prevê que as interceptações só podem ocorrer por 15 dias, renováveis por mais 15. Tá? Existe na Lei de Interceptações Telefônicas um dispositivo que diz que as interceptações podem ocorrer por 15 dias, renováveis por mais 15. Eu digo para vocês com tranquilidade, a esmagadora maioria das operações em curso no Brasil não é só a Lava Jato. Trabalham ou trabalharam com interceptações que duraram mais do que 30 dias. Tá? Qual é a jurisprudência sedimentada no nosso país? Tem julgados de todos os tribunais nesse sentido. Que apesar desse prazo legal existir, e é bom que exista, para que ninguém fique bisbilhotando a vida do outro à toa, apesar desse prazo legal existir, havendo necessidade fundamentada de dar seguimento às interceptações, o delegado representa o procurador manifesta-se para o juiz e o juiz autoriza a continuidade das interceptações. Então nós temos casos em que as interceptações duraram 6 meses, outros casos em que duraram 1 ano. Professora, não tem? Não? Outros casos em que duraram... É que eu confundi, outros casos em que duraram 1 ano. E agora estão provocando o Supremo para que ele diga se é constitucional, legal, manter essas interceptações por mais do que 30 dias. Gente, está todo mundo preocupado com o Congresso. Né? Se o Congresso vai aprovar as 10 medidas, se não vai aprovar, se vai aprovar. É importante essa preocupação. Se o Supremo julgar que as interceptações não podem ultrapassar 30 dias, a Lava Jato vai para a lata do lixo junto com ela um monte de outras investigações. Então, as antenas para esse julgamento tem que estar desse tamanho. Porque vai ser um julgamento completamente divorciado de qualquer operação. Porque às vezes, quando a imprensa diz, vai julgar caso X da Lava Jato, aí todo mundo fica em cima. Vai ser um julgamento, assim, bastante técnico, né? Tratando dos termos da lei. Ninguém vai prestar atenção nesse julgamento. E esse pode jogar tudo na lata do lixo. Porque se disser assim, a leitura constitucional da Lei de Interceptações Telefônicas exige que as interceptações não passem de 30 dias, automaticamente todas as que passaram são consideradas nulas. Eles não precisam nem dizer isso é automático. Eu preciso fazer aqui uma meia-culpa, porque eles me convidaram para falar na audiência pública sobre as 10 medidas lá no começo, mas eu estava no meio do processo de impeachment. E assim, eu achei que ali eu precisava concentrar esforços, entendeu? Então alguém pode até me dizer, eu acho que é possível, você está falando aí agora contra alguns pontos, mas você teve a oportunidade e não participou. É verdade. É que eu não tinha condições físicas de abraçar as duas coisas, tá? Então, o que eu quero dizer, veja, as pessoas participaram, as pessoas se manifestaram, mas eu tenho perguntado, inclusive para o povo do direito, e eu acho que não leram tudo que está ali, entendeu? Então, por exemplo, o Plea Barker muda completamente o nosso sistema jurídico. Se vocês pegarem o projeto do deputado Onyx, que eu acho que é uma pessoa que está de boa fé, inclusive estou até em contato com a assessora dele, que é a doutora Deli, uma mulher assim iluminada, que tem recebido as sugestões, e o que eu falo aqui, eu falo para eles, tá? Então eu não estou falando por trás, porque eu acho que a gente tem que ter transparência. O que não significa que nós estejamos corretos, tá? O que eu acho é que a gente está num momento que a gente ainda tem tempo de debater. E o que está acontecendo? Está sendo colocado para a gente que ou aprova ou a Lava Jato acaba. Só que isso não tem lógica com os elementos que estão aí, porque a Lava Jato está acontecendo, né, sem essas medidas. E quando eu leio as medidas, eu não consigo enxergar com clareza que elas sejam assim, determinantes no combate à corrupção. Eu vou dar um exemplo objetivo, que está no próprio relatório do deputado. Eles estão dizendo que querem aprovar o Plea Barker, ou seja, esse acordo entre acusado e o Ministério Público, onde se abre mão da dilação probatória,
porque as cadeias estão muito cheias, então é interessante que haja acordos para que haja devolução do dinheiro mais rapidamente, para que a pessoa possa ficar em prisão domiciliar, para que possa colocar a tornozeleira. Eu fico em dúvida se é isso que a população quer, entendeu? Então, assim, porque eu acho o seguinte, eu não sou uma punitivista radical que sai para empreender todo mundo, não sou. Mas eu acho que para determinados comportamentos tem que ter prisão, sim. Não basta devolver o dinheiro, porque são pessoas que têm muito dinheiro. Para elas, devolver o dinheiro não dói tanto assim, entendeu? Então, eu não sei até que ponto essa medida é o que a população espera. Eu não sei se a população vai ficar feliz de um monte de empresário milionário fazer acordos, devolver o dinheiro e ficar nas suas mansões, em prisão domiciliar. Eu não sei. Isso não está sendo discutido. Por outro lado, pela experiência que eu tenho com outros tipos de acordo que tem no nosso sistema, que é a Lei 9.099, transação penal, eu acho que aqueles acusados com menos condições financeiras também terão menos condições nessa negociação. Então a gente vai continuar prendendo as mesmas pessoas. Eu não estou com isso passando a mão na cabeça de criminoso, mas eu acho que o que a gente está conseguindo com a Lava Jato é mostrar que a lei é para todos, que a prisão é para todos, entendeu? Todos os que mereçam. E de repente vai se dar um superpoder na mão do Ministério Público para fazer acordos que não vão ter essa visibilidade, né? Eu me preocupo com isso, entende? Então, assim, ainda que eu esteja falando isso tardiamente, porque eu estava muito envolvida com o processo de impeachment, e eu confesso, eu consegui descer no detalhe desse projeto nesse último feriado, acho que do dia 2, não esse agora, do dia 15, porque eu comecei a ver a movimentação e muitos discursos no sentido, olha, se não aprovar, vão matar a Lava Jato. Eu falei, mas peraí, a Lava Jato existe até hoje sem isso tudo. Por que querem aprovar isso tão rapidamente, entendeu? Agora, essa questão da população, que é difícil ler, eu sei que é difícil, porque até a gente que é da área do direito não consegue acompanhar tudo. Eu lembro na época que apareceu o projeto de novo código, que as pessoas falavam, Janaína, você está preocupada com isso não vai dar em nada. E eu comecei a varar madrugadas estudando o novo código, porque eu falei, isso vai ser aprovado a toque de caixa, tem um monte de coisa ruim no meio, entendeu? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito delicado, e que a gente abrir para reformas legislativas vai permitir que eles enfiem coisas que, de repente, não são o que a população quer. Eu não me importo de ser voto perdido. Sabe, se a população entender o que é o plea bargain, entender o que são esses acordos, e a maioria disser que é legal isso ir adiante, tudo bem. Mas o que eu vejo é que só estão falando de determinados pontos e outros não, entendeu? Então assim, veja, se tiver discussão e aprovarem, eu me submeto. O que eu não acho certo é isso estar correndo de um jeito que ninguém sabe exatamente o que tem lá dentro, entendeu? Então a gente tem que abrir um pouco mais. Porque o que acontece? Ganha muita... Algumas bandeiras, elas ganham muitos adeptos, independentemente do que elas sejam. Né? Porque é contra a corrupção. Todos nós somos. Né? Mas como é que é o meio do caminho para esse combate? Está entendendo? Então você tem um pouco de preocupação quando a gente elege, né, mensageiros. Então, por exemplo, eu não quero que vocês concordem comigo, porque sou eu que estou falando. Eu quero, se possível, que vocês vão para casa, peguem um projeto, procurem lá, essa medida é a 12, se eu não me engano, do CRIBAR. Vejam a exposição de motivos, até para ver se eu estou falando a verdade. Ou, não que eu esteja mentindo, mas eu posso ter me equivocado, entendem? Eu acho que a gente precisa criar um pouco dessa cultura. Né? Mas tem alguns projetos ali que são perigosíssimos. Agora, grandes parlamentares estão defendendo, por exemplo, mudar o sistema eleitoral para que a gente tenha que votar em lista fechada. E estão apresentando isso como sendo um avanço no processo legislativo. Na verdade, eles estão querendo se perpetuar no poder. Né? Porque quando eu fui ler o projeto, eu fiquei apavorada. E quando a gente ouve as entrevistas são maravilhosas. Né? Porque agora vamos fortalecer os partidos. Pero, peraí, quer dizer então que eu vou votar no deputado, mas o deputado não vai receber meu voto? Porque os caciques dos grandes partidos vão fazer as listas e vão colocar no começo da lista quem é mais submisso a eles. Então, assim, e às vezes, por ser alguém que a gente acha legal, vamos dizer assim, não, porque essa pessoa apoiou uma bandeira que eu acho legal. Então, se ela está me dizendo que isso é importante, é porque isso é importante. Eu acho que o brasileiro funciona muito assim, sabe? E não sei se é ilusão minha, de que nós possamos desenvolver um espírito um pouco mais crítico. Né? Eu tenho medo de instituições muito poderosas. Eu acho assim, instituições enfraquecidas e desmerecidas é algo péssimo. Mas superinstituições também é algo perigoso. Tá? Para que vocês entendam um pouco como funciona a minha cabeça, eu trabalho muito com a disciplina de segurança pública, é um tema que me interessa muito.
E hoje é moda falar, por exemplo, na unificação das polícias civil e militar. Né? Eu sou contra. Eu sou contra, porque uma fiscaliza a outra. Uma fiscaliza a outra. Se a gente reunir numa mega instituição, as mazelas vão ficar acobertadas. Mas já acontece, mas vai acontecer mais. Então, assim, essa dinâmica Polícia Federal, Ministério Público Federal, também eu acho importante, entendeu? A gente não pode proibir, por exemplo, que o Ministério Público eventualmente se envolva numa investigação que pode ter policial corrupto no meio. Então, por isso que eu fui contra aquela PEC lá atrás. Por outro lado, a gente submeter a Polícia Federal, que tem muitos méritos nesse processo todo que está acontecendo, é arriscado. Né? E eu acho que tem muitos pontos ali em que o Ministério Público é muito fortalecido. Eu sou uma grande defensora do Ministério Público, a gente não pode endeusar instituição nenhuma. Vejam aqui em São Paulo, por exemplo, eu não estou dizendo que seja, mas existe uma denúncia que foi feita recentemente pela Folha de São Paulo, de que houve corrupção no Ministério Público no caso do buraco do metrô. Se é verdade ou não é verdade, eu não sei. Estão apurando. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não dar o poder todo, porque eles me convidaram. Querido, eu quero saber o seguinte, a preocupação, e eu sei se é a sua também, mas é a minha, tudo isso poderia ser estudado e votado, quem sabe o ano que vem, ou mais para frente. A preocupação é, quem está legislando, a grande maioria está no fio da navalha, não é? Tem aí esse acordo do Odebrecht, então vamos ver o que mais vai aparecer. Assim como a preocupação com o Renan, é de muitos outros. Né? A gente sabe que muitos estão envolvidos, então já fica suspeito tudo que eles fazem. Você está estudando profundamente, a gente não, só fica essa suspeita, nós não conhecemos. É isso? Está votado. Por isso, até por essa sua preocupação, que é relevante e real, eu acho que era melhor que eles não mexessem em nada. Se eu tivesse poder, eu falava, para tudo, e vamos aplicar a lei vigente, porque como existe esse clima de salve-se quem puder, que está presente na maior parte dos partidos, pelo menos dos grandes, a chance de apresentarem alguma coisa como sendo a solução de todos os nossos problemas, e isso ser um cavalo de Troia, que é bonito por fora e um monte de monstrinho por dentro, né? de inimigos, é muito grande. Tá? Então eu ficaria mais tranquila se não mexessem na legislação agora. Por isso é que eu estou tentando pontuar as questões mais importantes. Não deixar votar crime de autoridade, a lei de crime de autoridade, de abuso de autoridade de jeito nenhum. Atento para esse julgamento do Supremo, porque se anular as interceptações, há um monte de coisa importante para lá do lixo. Esse caso da denúncia de corrupção no Ministério Público de São Paulo já estava sendo investigada no bojo da Operação Castelo de Areia, que foi anulada por uma denúncia. Anularam tudo. E um caso seríssimo de uma possível corrupção no Ministério Público foi para lá do lixo. Então, assim, eu estou tentando alertar aquelas coisas que eu acho que são mais relevantes, né? Julgamento público no Supremo, a gente não pode permitir. Então, assim, Janaína, vale a pena ir para a rua por esses 3 pontos? Vale. Vale a pena ir para a rua para mexer na lei? Humildemente, tá? Eu discordo da maioria e digo que acho que não. Tá? Isso quer dizer que você está certa? Não, quer dizer que é uma opinião a ser levado em consideração.